Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. É a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, veiculada nas celebrações. Liturgia de 5 de agosto de 2021, quinta-feira, 18ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Meu Deus, vinde libertar-me, apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Vós sois o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não tardeis mais. Salmo 69, versículos 2º e 6º. Oração do dia. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com seus filhos, que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro dos Números, capítulo 20, versículos do 1º ao 13. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria e ali mesmo foi sepultada. Como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão, e levantando-se em mutim disseram: Antes tivéssemos morrido, quando morreram nossos irmãos diante do Senhor. Para que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos nós e nossos animais? Por que nos fizestes sair do Egito e nos trouxestes a este lugar detestável, em que não se pode semear, e que não produz figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras, e além disso não tem água para beber? Deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião e prostraram-se com a face em terra. E a glória do Senhor apareceu sobre eles. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: Toma a tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles ordenai a pedra, e ela dará água. Quando fizeres sair água da pedra, dá de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés tomou então a vara que estava diante do Senhor, como lhe fora ordenado. Depois Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e Moisés lhes disse: Ouvi, rebeldes, poderemos acaso fazer sair água desta pedra para vós? E levantando a mão, Moisés feriu 2 vezes a rocha com a vara, e jorrou água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não acreditastes em mim, para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe vou dar. Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor, e ele lhes manifestou a sua santidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 95, versículos do 1º ao 2º, do 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão 8º a B. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Repitamos: Oxalá ouvisseis hoje a tua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores
e com cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo, o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Repitamos. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. As portas do inferno não irão derrotá-la. Texto de Mateus 16, versículo 18. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto não te acontecerá. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás! Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Isto não te acontecerá. Mateus 16, versículos do 13 ao 23.
É o título da reflexão do Santini. Isto não te acontecerá. Pedro, movido pelo Espírito Santo, acabara de reconhecer em Jesus o Filho de Deus. Seu ministério na igreja acabara de lhe ser revelado. Deve ter se alegrado com a hipótese da primazia entre seus pares, mas não está disposto a aceitar o anúncio da paixão e morte do Senhor. Daí sua falsa profecia. Isto não te acontecerá. Ora, neste exato momento, Simão, a pedra, torna-se pedra de escândalo, aquele calhau que faz tropeçar e cair. Por isso mesmo, merecerá do Senhor o nome do adversário, Satã. Até então, devia alimentar projetos que não coincidiam com os desígnios de Deus. No inconsciente coletivo de Israel, pulsava o sonho de um Messias vencedor que livrasse o povo do tacão romano. Natural que Pedro não fosse capaz de ver o sofrimento e a cruz como um caminho de salvação. Natural que preferisse a glória, aplausos e poder. Nós não somos diferentes. Certamente temos repetido em nosso íntimo: isto não me acontecerá. Ao nosso lado, o sofrimento campeia. Desemprego, enfermidades, perseguições, divórcios, traições. Mas conosco há de ser diferente, pensamos. Eu não mereço uma cruz assim. Deus não vai fazer isso comigo. Ora, Deus sabe muito bem o que é bom para nós. Sabe do notável potencial de salvação embutido na cruz. Por isso mesmo, não despreza a pedagogia da dor, capaz de reorientar a vida de quem deixou as coisas eternas nas últimas linhas de sua agenda. Assim, se for para o nosso bem, para a nossa salvação, a cruz baterá à nossa porta. E que bom se nos decidirmos a abraçá-la tal como Jesus Cristo abraçou a sua. Que bom se pudermos dizer a Deus a mesma oração que Jesus dirigiu ao Pai. Se possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, sim a tua. Nesse dia, então, teremos alguma coisa para oferecer ao Senhor, reconhecendo a nossa vida como uma missa, nossa pessoa como um altar. Apresentaremos a nós mesmos como a vítima espiritual, conforme a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Hóstia agradável ao Pai, em união com o Filho, Cordeiro imolado. Como temos recebido as pequenas cruzes que Deus nos apresenta? Abraçamos ou rejeitamos? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Meu sacrifício, Senhor, é um espírito contrito. Salmo 50, versículo 19. Vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário da Congregação do Santíssimo Redentor, ou seja, ele é redentorista e escreve para o site a12.com. Ele sempre faz uma apresentação do santo do dia no site a12.com. Bem, da minha parte eu sigo o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Foi isso que Jesus disse, determinou para nós católicos, nós cristãos. Então eu faço isso. Vocês podem utilizar essas imagens à vontade, gratuitamente, livremente. Os textos que estão nos meus endereços eletrônicos podem acessar à vontade e utilizar livremente para a evangelização, para tentar salvar os nossos irmãos. Infelizmente, o mundo apresenta aspectos de perdição. Não estamos aqui fazendo julgamento. Quem vai julgar é Jesus. Mas nós podemos fazer uma constatação, uma análise do que se passa no mundo. E o que ele nos apresenta é um aspecto de perdição em muitos casos. Lógico que não vamos generalizar.
mas em muitos e muitos casos o aspecto é de perdição, de ateísmo, de comunismo, marxismo, vida ateia, voltada só para o homem, a mulher, o animal, hoje até para o animal, para a planta, e para Deus quase nada, né? Então vamos tentar salvar os nossos irmãos, se é que eles querem a vida eterna, porque se não quiserem, irão para o inferno. Mas nós vamos fazer a nossa parte. Santo do dia 5 de agosto de 2021. Qual é o santo do dia 5 de agosto? Alguém sabe? Normalmente são vários santos, mas aqui temos um destacado pelo padre que escreveu o texto. Santo Osvaldo de Nortúmbria. Osvaldo nasceu em 604, filho de um rei pagão da região onde está hoje a Inglaterra. Com a chegada dos bárbaros, a rainha fugiu com seus filhos. Abrigados num mosteiro beneditino, todos se converteram e ali receberam sólida formação acadêmica e religiosa. Osvaldo se destacava pelo seu belo porte físico, a inteligência, a caridade cristã. Tinha um sorriso franco, era bom e generoso, não distinguindo ricos e pobres. Era um hábil estrategista militar, tinha como companheiro um falcão adestrado. Com a morte do pai, Osvaldo travou uma luta contra os bárbaros e ocupou novamente o trono. Contam os registros históricos que Osvaldo rezou com seus soldados antes de iniciarem a batalha. Com a vitória, o rei mandou chamar os monges para pregarem o evangelho no seu reino. Ele mesmo traduzia para o povo sermões, conseguindo muitas conversões. Construiu igrejas, mosteiros, cemitérios, hospitais, asilos, creches, distribuiu riquezas, promoveu prosperidade e caridade ao povo. A Igreja da Inglaterra deve à fé do rei Osvaldo o grande impulso para a evangelização do povo e o estabelecimento da vida monástica naquele país. Reflexão. A fé em Cristo nos ajuda a enfrentar as dificuldades do caminho. Ele é o guia seguro nos momentos de decisão e a pessoa que pode nos auxiliar na hora das dores. O verdadeiro cristão sabe entregar a sua vida nas mãos de Deus e fazer a sua parte na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Oração, rezemos. Ó Deus, aos vossos pastores associastes Santo Osvaldo, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão perseverar na caridade e na fé para participarmos de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Osvaldo de Nortúmbria, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Peça e receberá se for para o seu bem. E do aramaico eu clamo, Maranatá, com tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como pronunciam nossos irmãos separados, os protestantes ou evangélicos. Então, essa pronúncia não é o importante. O importante é a tradução, que é a mesma para ambas as pronúncias. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Senhor, vem. Um dia ele vai voltar, hein? Um dia Jesus vai voltar. Nós temos que estar reconciliados com Deus para recebermos a vida eterna, onde viveremos como anjos. Não haverá mais espaço, não nos preocuparemos mais com tempo, espaço, com bobagens que nós hoje estamos sempre procurando,
É tanta infelicidade que a gente vê, tanta gente sofrendo. Não nos preocuparemos com alimentos, nada. Viveremos, como eu já disse, semelhantes a anjos. Há uma situação em que não dá para a gente imaginar, na dimensão em que nós estamos, como será. É inefável, já disse o apóstolo São Paulo. Já pensou? Nós seremos seres do paraíso, do verdadeiro paraíso, felicidade em plenitude. Estaremos junto de Deus para sempre, com os anjos e santos, e os nossos irmãos que também forem para o céu. Shalom! Vamos pedir perdão de nossos pecados. Não vamos morrer com pecado grave.